neste bloco aqui, Rafael, nós vamos tratar de credibilidade. Credibilidade. Imagine você for a um determinado órgão público e aí este órgão público te dá uma notícia equivocada, não verdadeira. Podemos dizer, então, mentirosa, né? Exatamente. Qual é a credibilidade que um órgão desse passa? Nenhuma credibilidade, É Vilar. zero, né? É zero. Mas aí, então, vamos fazer o seguinte, Rafael. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó. Agora, os senhores sabem, os senhores têm conhecimento do que está acontecendo com as guardas a nível de Santa Catarina, né? As guardas municipais e as guardas armadas, elas estão sem função. Todo o trabalho que elas estão fazendo está sendo quebrado no judiciário. Toda prisão que um guarda municipal faz, leva para a Polícia Civil, é feita a autuação, prisão em flagrante, vai para o judiciário quebra. Por quê? Porque as guardas municipais não estão previstas na Constituição. Então elas não têm atribuição de ficar prendendo e conduzindo. E aí a legislação prevê que a guarda municipal pode prender, pode, mas não pode conduzir. Tem que chamar a polícia militar para fazer a condução, para ter a legalidade. Mas como eles não fazem isso, eles levam direto, o judiciário quebra o flagrante, o cara está liberado e o processo se extingue. Por erro inicial. Inépcia da inicial. O que acontece, Rafael, que nós vimos nesse vídeo aí, esse oficial da Polícia Militar lá de Santa Catarina, participando de uma audiência pública na Câmara Municipal, então, ou seja, a Câmara Municipal vai discutir, vamos implantar a Guarda Municipal, não vamos implantar aqui no nosso município, quer discutir com a população, né, as possibilidades. Aí, ou seja, chama, obviamente, um integrante, né, da Polícia Militar, isso é óbvio, e tem que chamar mesmo, né? Só que eu acho que a Polícia Militar precisa peneirar melhor quem é que manda lá para participar de uma audiência pública, né? Porque eu acho que quando alguém macula a imagem da instituição, a instituição precisa rever os seus conceitos, ou tomar uma medida disciplinar contra aquele indivíduo, né? Que está ali representando oficialmente a Polícia Militar, né? O fato é o seguinte, que ele fala o seguinte, todas as prisões feitas por guarda. Não. Todas as prisões não, major. Mas acho que, se não me engano, é major, né? Então, se eu errei a sua graduação, o senhor me perdoe, oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Mas, não são todas as prisões, né? Então, ou seja, nós vamos colocar aqui algumas imagens de prisões que foram feitas por policiais militares e que o STJ também identificou Exatamente. por ilegais. E eu não estou dizendo que está certo isso. Até porque o Supremo Tribunal Federal, né, tem quebrado as prisões, ou melhor, as decisões do STJ que invalidaram prisões feitas tanto por policiais militares quanto por guardas municipais, né? Então, mais recentemente, nós tivemos aí, né, na data de ontem, estamos gravando aqui na quinta-feira hoje, né? Então, na quarta-feira, que você está assistindo no sábado, né? Na quarta-feira, teve uma decisão, né, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, falou, não, a prisão feita por guarda municipal, perfeitamente legal, né? Perfeitamente legal. Então, ou seja, esse oficial da Polícia Militar que foi lá, ele enganou aquelas pessoas que estavam lá. Exatamente. Ele mentiu descaradamente. Ele colocou em xeque a credibilidade da Polícia Militar de Santa Catarina. Exatamente. É muito triste isso, né? É muito triste, Avelar, porque, como você bem disse, é um oficial da Polícia Militar, ou seja, é o suprassumo da Polícia Militar. Deveria, né? Em tese, né? Deveria, né? É o que, em tese, tem de melhor na Polícia Militar. E, assim, não vamos ser hipócritas aqui, né? Se fosse uma reunião, né? Uma reunião secreta, né? Daquelas reuniões secretas de verdade, né? Que aí você vai colocar o seu ponto de vista. Aí assim, né? Também tá errado. Mas veja só. Você tem uma empresa, então você tem a Volkswagen, né? E você tem a GM, Sim. General Motors, né? Aí alguém chama, né, a Volkswagen para falar da GM, da possibilidade de trazer a GM para aquele município, para aquele estado, né? Sim. Se aquela reunião não fosse gravada, né, embora não ser correto do ponto de vista ético, é aceitável, né, que aquele representante comercial daquela outra empresa faça alguma crítica da empresa, porque ele não quer, Sim. né? Você está tendo uma disputa, né? Uma disputa de espaço, uma disputa de local. Mas uma vez, né, que um órgão público
numa audiência pública, chamada por um outro órgão público, né? Sim. Que faz essa consultoria, e aí o camarada dá uma gafe dessa, é o camarada mesmo, né? Então. É um oficial, mas é um camarada. Eu né? gosto de você porque você é um cara educado. Porque isso aí não foi gafe, não. Isso aí tem outro nome. Isso chama sabotagem. Sabotagem. Ou seja, porque acontece o seguinte, se você tiver, né, eu não estudei, não procurei lá os números lá dessa cidade lá, né? E até não vou nem olhar o vídeo aqui, mas é uma cidade de Santa Catarina. Sim. Vamos dizer que os índices de violência lá sejam índices altos, né? Se você pegar cidades aqui do estado de São Paulo, que tem guardas municipais armadas já há muito tempo, ou seja, que há muito tempo elas integram 100% a questão da segurança pública na cidade. Porque o que interessa para o cidadão na questão da segurança pública? Interessa que tem um crime organizado, que faz lá um mega tráfico de droga? Não, ele interessa que ele saia da casa dele e que ele não tenha o seu carro roubado, que a sua residência não seja furtada, né? Que os seus bens não sejam depredados. Exatamente. É isso que interessa, né? Que os seus filhos vão para a escola e voltem íntegros, sãos e salvos, né? É isso que interessa para o cidadão. Então, ou seja, neste contexto, algumas guardas municipais aqui no estado de São Paulo, e aí nós podemos lá citar a guarda de Paulínia, a guarda de São Caetano do Sul, a guarda de Americana, a guarda de Cotia, né? São várias guardas, várias guardas aqui, que elas já atuam há muitos e muitos anos. Ah, bem lembrado aqui, Piracicaba, que é uma guarda centenária, né? Que já atua há muitos anos na cidade e que, obviamente, que o cidadão e também o malfeitor entende que aquilo ali é um órgão de segurança pública, entende que aquilo ali é uma polícia para proteger o cidadão. Então, Exatamente. ou seja, os índices de criminalidade são baixos, né? São baixos. Então, ou seja, quando você tem um agente público, principalmente da esfera de segurança pública, porque às vezes o cara de uma outra esfera, ele não tem a amplitude. Eu, por exemplo, não tenho condição de falar de uma neurocirurgia. Como é que eu vou falar de neurocirurgia se eu não sou neurocirurgião, Exatamente. não faço parte? Como é que eu vou falar, por exemplo, de estratégias de educação se eu não sou educador? Né? Então, quando você tem um educador falando de segurança pública, via de regra, o assunto não sai muito redondinho. Exato. Né? Então, aí o que acontece? Ele é da segurança pública. Então, aquela fala dele não é uma fala, é uma fala de sabotagem. Sabotagem, é É verdade. uma fala de sabotagem. Né? Aí, assim, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar de Santa Catarina não vai fazer nada. Com certeza não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Né? E isso é ruim para a Polícia Militar. Isso. Principalmente para o agente que está lá na ponta da linha, que é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, que são os caras que estão lá na rua protegendo o cidadão. Exatamente. Porque esses caras sofrem. Quando você tem uma tomada de decisão estratégica, que aí é feita pelos oficiais da Polícia Militar, no caso, né? E essa tomada de decisão, ela é equivocada e ruim. Exato. A operação é que tem problema. É o cara que está na ponta da linha que sofre. Isso. Então, ou seja, numa cidade onde você tem uma guarda bem estruturada, a teoria é que os policiais têm que trabalhar menos. Exato. Você tem a guarda fazendo uma boa parte da prevenção na cidade, você tem a Polícia Militar fazendo outra boa parte da prevenção na cidade, você tem algumas outras polícias, dependendo da região que a cidade se encontra, também fazendo parte da prevenção, ou seja, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal, circulando ali na região. Né? Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Então nós temos lá na Lapa, a Polícia Federal. Então quando as viaturas da Polícia Federal, aquelas caracterizadas, elas estão circulando, saindo ou entrando do prédio, quem é o cara que vai roubar na frente de uma barca preta daquela? Ninguém. Aquela polícia está ali para inibir aquele tipo de criminalidade? Não. A função dela é outra, eles estão focados em outra atividade, né? Às vezes até precisam sair rápido, né? E não vão fazer como a guarda faz, que é transitar pela via pública em baixa velocidade, não vão fazer isso. Mas ninguém em sã consciência vai roubar na frente do viatura da Polícia Federal. Isso só para concluir o raciocínio. Então, isso, se a guarda municipal, para que serve uma guarda municipal? Para a proteção de bens, serviços e instalações do município. É para isso que serve a guarda. É a função constitucional da guarda. Exatamente. Agora, como ela executa esse policiamento de proteção de bens, serviços, aí são outros 500. Né? Então nós temos lá a Lei 13.022, muito clara com relação a ser uma atribuição da guarda o patrulhamento preventivo, é uma atribuição da guarda, e ainda tem mais ainda, que é o quê? Que é a prerrogativa
de aplicação de força. Exatamente. Então, é um órgão público do município que tem como prerrogativa a aplicação de força quando necessário, né? E que força que é você, oficial aí da Polícia Militar de Santa Catarina? Não é força para empurrar um carro que está com a bateria quebrada, né? Nem para carregar um gato. Nem para carregar um nem gato. para carregar um gato, né? Então, mas lá é outra firma lá. Então, ou seja, essa aplicação de força, o que é? É quando você tem o crime ocorreu, o autor do crime resiste à prisão e, obviamente, qualquer um dos agentes que faz prisão em flagrante aplica força. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que esmiuçar aqui, porque você, guarda civil metropolitana, você sabe exatamente do que eu estou falando. Esse é o seu dia a dia, né? É a sua vida. Mas aquele cidadão que assiste o vídeo aqui e que ele não é da área da segurança pública, às vezes ele fica em dúvida. Mas por quê? Como assim? Então tá aqui, ó, tem a 3.022. Exatamente. Ela tá dizendo isso, faz patrulhamento preventivo e também aplica força. Igualzinho um outro órgão chamado Polícia Militar, né? Cada um no seu quadrado, né? Agora, quando é uma situação de flagrante delito, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Eu não posso... não, acho que eu não vou... Não tá afim. Não vou prender esse ladrão, tadinho dele, né? Não vou, não. Isso aqui não vou prender, não. Tem cara de bonzinho. Né? É que tem cara de bonzinho, gostei, essa foi boa. Então, meu amigo oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, né? A sua sabotagem, né? Ficou muito feia, né? Na minha opinião, o seu ato fez uma mácula, né? No bom trabalho que milhares e milhares de policiais militares de Santa Catarina executam todos os dias. Exatamente, Vilar. Eu gostaria de frisar aqui um ponto, né? Você tem lá o sabotador. Sim. Né? Que não tem outra palavra. É o sabotador. Mas, por um outro lado, tem um ponto positivo, né? A preocupação de um município, Sim. né? Nas questões, né? Naquelas discussões antigas, né? Se o município tem responsabilidade, deve, enfim, né? Independente, esse município ele não quer saber se ele pode, se ele deve, ele não quer saber. Ele está preocupado com a segurança do seu cidadão. Então, ele fez a parte dele de trazer pessoas, chamar a audiência pública, traz consultores de segurança pública, né? Só que, veja só, você inclusive está em reforma, né? Sim. Você está em reforma. Você chama um eletricista lá, meu amigo, eu quero colocar lâmpada aqui, energia aqui. Enfim, o serviço que tem para fazer é esse serviço aqui, né? Aí você vem aqui trabalhar durante a semana e no final de semana você vai lá consultar a sua obra. Na hora que você vai acender a luz, a lâmpada começa a dar curto. Sai água. Né? Exatamente. Você liga o interruptor, em vez de acender a luz, dá descarga. O que você faz? Opa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Vou chamar um outro profissional. Então, a nossa recomendação, inclusive, para esta cidade, que chamou esse sabotador, assim, quando você precisar desse tipo de consultoria, chama os especialistas em guardas municipais. Nós temos a FENAGuardas, o Sindiguardas, que pode estar auxiliando. E estamos totalmente dispostos a estar participando dessas audiências públicas. Porque, veja só para finalizar aqui, não esticar muito esse bloco, o Vilar, o sabotador fala assim, ó, pode prender, mas não pode conduzir. Que coisa jegue. Ou seja, eu vou prender, vou colocar ele debaixo do braço, eu vou dormir com infração. Posso levar para casa? Posso levar para casa? Vai ser meu... O sabotador agora vai ser meu pet, né? E o sabotador, assim, ele esqueceu de falar uma série de coisas que eu acho que é relevante para uma cidade, porque a gente está falando de uma política a médio e longuíssimo prazo, que a gente está falando de segurança, né? Enfim, a guarda pode, não pode, ficou naquela discussão jegue, que todos nós sabemos que não só deve, não pode. Todos podem e seus agentes devem, as guardas municipais devem, né? Esse é o primeiro ponto. Ele também esqueceu de falar, né, que no cenário futurístico, né, eu tô falando, o Vilar, de 20, 30 anos para frente, né? Sim. Se nós analisarmos as questões demográficas, eu acho que o sabotador analisou as questões demográficas do nosso país. O nosso índice, né, de gente nascendo, gente morrendo, a gente tem muito menos gente nascendo, né? Do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você sabe o que isso quer dizer, sabotador? Que no cenário de 20 anos, os índices de criminalidade vão abaixar. Você sabe por quê? Vilar, você conhece um estuprador de 50 anos, 60 anos, 70 anos? Não tem, né? Não tem, né? Você conhece um vovozinho de 70 anos que pula o muro para poder roubar a chácara? Apesar que a medicina é avançada. Né? Tá avançada, mas é mais difícil, né? Então a tendência é de queda, o sabotador. Mas assim, infelizmente ficou deficiente o debate construtivo sobre segurança pública e implantação das guardas municipais, porque infelizmente essa cidade deu oportunidade só de um sabotador falar
em nome das guardas municipais.